E no Brasil, como e quando surgiu o dinheiro? Vamos conhecer um pouco mais dessa história aqui nas terras brasileiras. O seu uso teve início com a chegada dos portugueses. Como sabemos, os povos indígenas que aqui viviam exerciam suas práticas comerciais através do escambo, que nada mais era que a troca de mercadorias. Naquela época, a chegada dos portugueses e o processo de colonização, existia aqui o uso constante da moeda mercadoria, utilizando-se produtos como açúcar e o fumo, aquecendo assim esse início de comércio. E olha, amigos, que o uso dessas moedas aconteceu aqui por volta de 1568, quando no período o rei de Portugal era Dom Sebastião, que determinou que fossem utilizadas suas moedas na colônia. Mas foi somente em 8 de março de 1694 que a Casa da Moeda foi fundada no Brasil, ou seja, em Salvador, e tinha como objetivo recunhar moedas de ouro portuguesa e espanhola, que circulavam, sendo também criada pelos governantes para se fabricar moeda de ouro. Como sabemos, naquele período a mineração aqui era bastante expressiva. Um ano após a sua fundação, a cunhagem das primeiras moedas jesuínas progressivamente foram substituídas por diversas moedas estrangeiras que aqui circulavam. Em 1624, a Holanda invadiu o Brasil pela primeira vez, no Nordeste brasileiro, e sob o domínio holandês foi realizada a primeira cunhagem de moedas no Brasil, quadradas e pequenas, feitas de ouro e prata. Isso em 1645. As casas fabricantes de moedas foram criadas por aqui. A moeda que mais era utilizada, aqueles lugares iam se desenvolvendo, essas casas foram construídas. Primeiro Bahia, Rio de Janeiro, Pernambuco e Minas Gerais. As primeiras moedas do Brasil foram os florins, fabricadas pelos holandeses em 1640. Com o fim da União Ibérica, a coroa portuguesa procurou uniformizar as moedas, ordenando que as moedas portuguesas e hispano-americanas recebessem o carimbo conhecido como carimbo coroado. Mas foi somente em 1695 que foram cunhadas as primeiras moedas oficiais, de 1.000, 2.000 e 4.000 réis em ouro, e de 20, 40, 80, 160, 320, 640 réis em prata, que ficaram conhecidas como a série das patacas, sendo as principais moedas. Em 1808, aconteceu um fato tão importante na nossa história, a transferência da família real. Houve um crescimento de gastos e a falta de metal tão precioso levaram à emissão de moeda de papel para atender o comércio, criando-se assim o Banco do Brasil. Isso em 1610, sendo lançados os primeiros bilhetes bancários. Com a volta da família real de Dom Pedro I para Portugal e levando consigo o Tesouro Nacional, deixando os nossos cofres vazios, em 1888, com a abolição da escravatura, o dia a dia passou-se a usar 1.000 réis do real, uma unidade monetária. Em 1889 a 1937, aconteceu a desvalorização e crises financeiras, passando o governo federal a ser o único responsável pela emissão do dinheiro. 1911, o dinheiro brasileiro registrou sua primeira alta no mercado internacional. 1906, foi criada a Caixa de Conversão para combater a crise no mercado do café. Com a Primeira Guerra Mundial, não é isso? Lembro da Primeira Guerra?
houve uma desvalorização grande da nossa moeda e para tentar estabilizar a situação, foi criada a Caixa de Estabilização, que emitia cédulas. Essas cédulas para serem trocadas por barras de ouro ou moedas de ouro. A Caixa não obteve êxito esperado. Em 1937 a 1947, o Brasil começou a se recuperar. O governo de Getúlio Vargas criou medidas de estímulo à indústria. 1945 a 1983, a desaceleração do crescimento industrial provocada pela Segunda Guerra Mundial, o fim do Estado Novo, 1968 a 1973, o Brasil passou pelo milagre econômico. Houve um crescimento muito grande no PIB. 1979 ocorreu a mais desvalorização do Cruzeiro durante o governo Figueiredo. 1983, a nova república herdou a dívida externa e a inflação galopante, entrando assim o governo de Sarney e o Plano Cruzado, o congelamento de preços e o gatilho salarial. 1986, entrou o Plano Cruzado, de 1987 a 1991, foram implantados sucessivamente vários planos econômicos. Primeiro, depois o Plano Verão, que criou o Cruzado Novo. No governo de Collor, ele ressuscitou o Cruzeiro. Nesse período, a inflação pulava de 415,83% no ano de 1987 para 2.708,55% no ano de 1993. Em 90, o Brasil passou por um período chamado Abertura Social e Econômica. 1993, já com o governo de Itamar Franco, a moeda foi novamente desvalorizada em 3 decimais. O Cruzeiro passou a se chamar Cruzeiro Real. 1998, o real passou pela sua primeira grande afirmação. Se liga no resumão que trouxemos para vocês, é importante, porque assim, só de falar de moedas, de dinheiro, o vídeo ia ficar gigante. Um resumão vai ajudar. O real, período colonial, até 1833, conhecida popularmente como réis, 1000 réis. Vigorou a partir do Segundo Império. Cruzeiro, 1942. O real vira cruzeiro, com 3 zeros cortados. Cruzeiro Novo, 1967 a 1970. Cruzeiro, 1970. Cruzado, 1986 a 1989. Cruzado Novo, 1989. Cruzeiro, 1990 a 1993. Cruzeiro Real, 1993 a 1994. Ufa! E finalmente o Real, 1994 até o dia de hoje em vigor. Agora, para terminar o vídeo, trouxemos algumas moedas para que você possa reconhecer ou relembrar. Vamos ver? Olha essa moeda. Ainda era tá vendo? A outra moeda. Que interessante, né, amigos? Quando a gente vê essas moedas, a gente viaja no tempo de como era tão diferente das nossas moedas, do nosso dinheiro atual, a sua desvalorização, as suas mudanças foram importantes. Quem lembra dessa moeda? Eu ainda lembro dessa moeda de papel. Olha essa daqui, que interessante também. É muito interessante vermos essas moedas, como o Brasil, ao longo do seu tempo, houve tantas mudanças. E outra moeda. E vamos que é história, e vamos
que é moeda. E essa daqui, ó, olha para isso. É muita informação. Olha, nós procuramos essas moedas para mostrar para vocês. Olha a outra. Estamos já terminando com tantas moedas, tantas coisas, tantas informações importantes. E finalmente, o real. E aí, gostaram? Se gostou do nosso vídeo, que foi feito especialmente para você, deixa aquele like, compartilhem, inscreva-se no nosso canal. Isso é muito importante, porque muitas e muitas histórias traremos para vocês. Aguardem! O próximo vídeo está recheado de histórias. Um grande abraço a todos vocês e esperamos que tenham gostado do pouquinho que fizemos, do pouquinho que trouxemos para vocês, tá bom? Um grande abraço para todos vocês, recheados de moedas, tá bom? Beijos e beijos e beijos. Tchau!